Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quando eu estou gravando é noite. E eu queria compartilhar com vocês um dos maiores equívocos que eu já cometi, que foi fazer um juízo prévio sobre uma obra com muita alegria, quebrar minha cara. Eu tô falando, eu tenho uma certa pilha com o Nobel, eu vou ser muito sincero, já deve ter percebido isso. Acho que, enfim, certas coisas certas instituições, certos formalismos que eu sou extremamente avesso, eu acho que encaixotam a arte, principalmente a literatura. Mas, como até um relógio quebrado acerta a hora do dia duas vezes, o Nobel premiou recentemente, em 2022, a Annie Ernaux. Ela já estava sendo publicada aqui no Brasil antes de ganhar o Nobel. A gente tem que dar os louros à editora Fósforo, que publica muita coisa boa. Dentre elas, o Contado Caligares, que eu gosto demais. E nessa de ficar procurando coisa do Contardo lá na editora Fósforo, eu tinha achado a Annie Ernaux. Confesso que eu não conhecia a autora, não tinha contato com a obra dela, e o motivo de eu ter chamado a atenção é que os livros eram bem curtos, assim, papo de 80 páginas, 90 páginas. Eu ficava, porra, cara, um livro de 80 páginas, tal, isso aqui, aquilo outro. E, assim, tinha uma política de preços deles lá, eu acho que a média. Vou entrar ao vivaço aqui mesmo pra ver quanto é que tá. Pra não falar. Pra não falar caquinha. Ó. Quanto é que tá o livro dela, em média? Ó, o livro dela em média tá isso aqui. 40 e pouco. 50 e pouco. Ó, vamos ver aqui. Isso eu tô vendo os preços na Amazon, né? Novamente, não ganho nada deles, blá, 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 aquele troço todo, né? Só estou usando como parâmetro genérico aqui de análise de preço. Tá, ó, 72 páginas tem o que eu tô vendo aqui, o lugar, e a média de preço dele tá R$ 45. É isso que chamou minha atenção na época, né? Eis que então, eis que então, eu vi uma promoção do livro Os Anos, que eu consegui comprar o livro Os Anos, que tem 224 páginas, e o fato de ter 224 páginas que chamou minha atenção, na verdade. Saiu do padrão desses daí, né? E tava com preço bom na época, acho que eu consegui o que por 30 e poucos reais, assim, uma promoção maluca que eu encontrei. E eu falei, porra, vou ler. Só que eu tive um contato com a obra dela em um outro livro chamado O Acontecimento, que eu vi uma professora de literatura que eu gosto muito citar esse livro e ler um trecho. Quando eu li o trecho, eu fui arrebatado pela escrita daquela mulher. Falei assim, meu irmão, é um dos bagulhos mais incríveis que eu já vi. E era a narração sobre um acontecimento trágico, trágico mesmo, assim, uma tragédia, que foi um episódio de aborto. Vou até ver se essa porra que eu tô falando não é um spoiler, calma aí. Não, não é não que tá na sinopse, então, meu irmão. Então vocês tiveram contato. Enfim, o acontecimento de Annie Ernaux. E aí eu falei, pô, meu irmão, se é nesse naipe aí, eu vou ler mais dela. Comecei a ler mais coisas dela. E cada vez que eu fui lendo coisas dela, eu fui ficando fascinado. Qual é o projeto literário que eu percebi dela? Ela faz uma espécie de autobiografia, porém ela não se perdoa, cara. Ela não se poupa, melhor dizendo. Ela não faz decotes que seriam, de certa forma, um abrandamento dos acontecimentos, ou trazendo um polimento sobre os fatos, ela traz na crueza mesmo. E essa escrita crua, essa escrita direta, nesse caráter de autobiografia, que é brilhante e, ao meu ver, é genial. Esse livro especificamente, que eu falei, Os Anos, de Annie Ernaux, ele traz a construção, né, da autora nesse projeto. Eu vou ler para vocês a sinopse desse livro. Annie Ernaux empreende neste livro a ambiciosa e bem-sucedida tarefa de escrever uma autobiografia impessoal. E acreditem, é isso aqui mesmo que ela faz.
Com ousadia e precisão estilística, ela lança a mão de um sujeito coletivo indeterminado para dar luz a um novo gênero literário, no qual o registro pessoal se mescla à grande história. Consciente do caráter fugidio e maleável da memória, Ernaux abraça a incerteza e faz dela um trunfo. Assim como o desejo sexual, a memória nunca se interrompe. Ela equipara mortos e vivos, pessoas reais e imaginárias, sonho e história. Em uma profunda sensibilidade social, Ernaux, cuja obra é permeada pela temática de sua origem humilde, revoluciona a autobiografia ao situá-la no campo da sociologia, transitando entre a subjetividade e o coletivo. Para isso, a autora se debruça sobre fotos de família, diários, jornais e recordações variadas de um tempo cujas transformações ela própria vivenciou. Por ter nascido em 1940, em uma pequena cidade no interior da França, Annie Ernaux pertence a uma geração que veio ao mundo tarde demais para se lembrar da guerra, mas que foi portadora das recordações e mitologias familiares daquele tempo. Uma geração que nasceu cedo demais para estar à frente de maio de 68, mas que ainda assim viu nas manifestações a possibilidade para os mais jovens de uma liberdade que por pouco não pôde gozar. E a Annie, meu irmão, ela faz isso com um êxito absurdo. Ela faz isso com um êxito absurdo. Não é exagero dizer que realmente assim, é compreensível e totalmente louvável que ela tenha ganhado o Nobel. O jeito que ela escreve é um jeito muito particular, muito potente. Eu vou ler um trecho para vocês do Os Anos, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Peço perdão pelos nomes, sobrenomes franceses que foram citados aqui com uma pronúncia errada. Eu não domino o idioma francês, não sou falante francês. E vez ou outra que pode ter algum equívoco. Vamos lá. Todas as imagens vão desaparecer. A mulher agachada urinando em plena luz do dia, atrás de uma barraca que servia café à beira das ruínas, em Yetot, depois da guerra, ia vestindo a calcinha, já de pé, com a saia levantada, e voltava para o café, o rosto cheio de lágrimas, de Ali da Valle, dançando com George Wilson, no filme Uma Tão Longa Ausência. O homem encontrado em uma calçada em Pádua, no verão de 1990, com as mãos presas aos ombros, fazendo lembrar, na mesma hora, da talidomida que receitavam para as grávidas contra o enjoo 30 anos antes, e também da piada que se contava depois. Uma futura mãe tricota o enxoval do bebê, enquanto toma talidomida. Uma carreira de tricô, um comprimido. Uma amiga fica apavorada ao saber do remédio e diz a ela: "Mas você nem o sabia que seu bebê corre risco de nascer sem braço?" Ao que ela responde: "Pois é, eu sei, mas de todo modo não aprendi a tricotar as mangas." Claude Pieplu, à frente de um pelotão do exército, a bandeira em uma das mãos e a outra puxando uma cabra, em um filme do Carlitos. Esta senhora majestosa, com Alzheimer, vestindo uma camisa florida, como as outras residentes da casa de repouso, mas ela usa também um chalé azul sobre os ombros. Caminha pelos corredores para cá e para lá, altiva, como a duquesa de Guermantes du Bois, de Boulogne, fazendo lembrar Celeste Albarré, se apresentando certa vez no programa noturno de Bernard Pivot. Em uma das cenas do teatro ao ar livre, a mulher presa dentro de uma caixa, toda atravessada por espadas de prata fincada por homens, ela sai de lá viva de dentro, porque se tratava de um espetáculo de prestidigitação, chamado O Martírio de uma Mulher. As múmias com roupas rendadas, todas em farrapos penduradas nas paredes nas catacumbas dei Cappuccini em Palermo. O rosto de Simone Signoret no cartaz do filme Thérèse Raquin. Os sapatos girando sobre uma base em uma loja da rede André na Rue du Gros Orlon, em Rouen. Ao redor dele, a mesma frase passando continuamente. Com Babibot, seu bebê vai andar e crescer bem. O estranho na estação de Termini, em Roma, que teria abaixado a persiana de sua cabine na primeira classe pela metade e, escondido até a cintura, de perfil, manipulava seu sexo para as jovens passageiras do trem da plataforma em frente, apoiadas em uma barra. No cinema, o sujeito com o comercial do detergente Pays Vaisselle, que quebrava alegremente a louça suja em vez de lavá-la. Uma voz em off dizia severamente: "Esta não é a solução." E o sujeito olhava desesperado para o público: "Mas qual é a solução?" A praia em Arreny de Mar,
Próximo aos trilhos de trem, o cliente do hotel, que parecia em Zap Max, o recém-nascido balançando no ar como um coelho despelado em uma sala de parto na Clínica Pasteur, em Caldeirão, traduzido de volta uma hora depois, trazido de volta uma hora depois, todo vestido, dormindo de lado no berço, com um lençol até o ombro e a mão para fora. A figura alegre do ator Philippe Lamer, casado com Juliette Gréco, em um comercial de televisão. O pai escondido atrás do jornal tenta não jogar para o alto uma bala e depois pegar com a boca, imitando a filha pequena. E por aí vai, gente. Isso tudo é um fluxo que ela faz. Quero mostrar para vocês entenderem o que eu tô falando. Os textos não se fecham. É como lapsos de memória. É como flashes sobre uma época. Não tem ponto final. E não tem uma concatenação cronológica. São saltos cronológicos. Não necessariamente de outra época, mas de momentos. Os flashes são diretos. E chega uma hora, obviamente, que tem uma concatenação, né? Tem uma sequência, mas esse início são flashes. Isso é mágico que ela faz, trazendo essa perspectiva do tempo, mostrando o tempo em que ela quer dizer, trazendo esses flashes como epígrafes do que se representou aquele momento. É brilhante, eu achei o texto da Annie Ernaux extremamente provocativo, extremamente sincero, cru. Se eu fosse dizer, é visceral. A obra dela é visceral, na minha opinião. Quem gosta desse tipo de literatura, eu acho que vale demais. E até quem não gosta, mas quer ver uma escrita extremamente, como que eu posso dizer, original, uma voz extremamente inovadora na narrativa, eu acho que vale muito a pena ver Annie Ernaux. E tem outros aspectos que depois eu quero trazer sobre a escolha tanto desse gênero e a perspectiva que a Annie adota como uma espécie de tomada de posição das mulheres sobre suas próprias vidas e sobre a sua própria sexualidade. Eu acho que isso é um tema muito importante, que ela coloca de uma maneira sutil, dentro da crueza que ela trata a sua história, mas que ela situa isso de uma maneira muito, muito, muito potente e esteticamente impactante. Né? Annie Ernaux, Os Anos, uma leitura de peso. E não se enganem pelo tamanho dos textos dela. Vocês vão necessariamente ficar de boca aberta com o que ela é capaz de fazer em poucas páginas. Eu tô falando sério. Eu quebrei a cara com isso, né? Não esperava um texto tão potente e ele foi avassalador. É isso. A Breeze.